Eu me chamo Jerônimo e tenho 63 anos de idade. Sou morador da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. E o que eu vou compartilhar hoje foi algo assustador, que ocorreu nesse mesmo sítio, que eu continuo morando até hoje. Então, foi no ano de 1970. Eu tinha apenas 12 anos de idade. E naquela época, vivíamos tranquilamente. Eu, meu pai e minha mãe. E seu Bento, um velho conhecido da família, que trabalhava há muitos anos com meu avô, desde a época que meu pai era criança. Após meu avô falecer e minha avó, e meu pai herdar o sítio. Porém, seu Bento morava no sítio, mas morava alguns metros afastado. E seu Bento sempre ajudava meu pai com o trabalho no sítio em relação às plantações e também à criação dos animais, pois meu pai tinha uma grande plantação de milho e um grande rebanho de ovelhas e uma grande criação de suínos e também de frangos. Isso era onde meu pai tirava o nosso sustento, fazendo a venda desses animais para o pessoal da cidade. Mas algo eu achava estranho. Era algo que ficava um ponto de interrogação para mim. E muitas vezes, em noite de lua cheia, meu pai tinha um costume de fazer um círculo de sal grosso em volta da nossa casa. E também onde os animais ficavam. Pois eu não entendia por que meu pai fazia aquilo. Ele sempre fazia em noite de lua cheia. Dizia meu pai que em noite de lua cheia se aproximam insetos agressivos e animais agressivos que ficam rondando a nossa propriedade, que vêm de dentro da mata. Aquele sal grosso serve como bloqueio para que esses insetos e animais não tentam a nos atacar e também atacar nossos animais. E apesar de tudo isso, meu pai esperava o sol se pôr e logo amarrava uma das ovelhas do seu rebanho próximo da cerca. Então, quando a noite chegava, a gente procurava a se recolher mais cedo. E eu sempre escutava, próximo da meia-noite, muitos barulhos. Era de um animal muito feroz, que estava rondando ali nossa propriedade. Ele ficava rondando por um certo tempo. E depois de algum tempo, ele atacava aquela ovelha. Só escutava os gritos daquela ovelha desesperada gritar. E ele começava a devorá-la ali mesmo. Então, no outro dia pela manhã, meu pai recolhia todo aquele sal grosso em torno da casa e dos animais. E logo ele recolhia o resto dos ossos e o resto mortais daquela ovelha que ele deixava ali. Mas algo eu achava mais estranho, pois a casa do seu Bento não tinha sal grosso em volta. Mas quando eu tentava perguntar, meu pai evitava de toda forma. E tinha uma coisa que eu achava mais estranho. Acontecendo isso, e meu pai pela manhã recolhendo aquele sal grosso e os restos mortais daquela ovelha, seu Bento não aparecia pela manhã. Ele só aparecia pela tarde, para ajudar o meu pai com o trabalho com os animais e com a plantação. Isso só era em noite de lua cheia. Mas quando era noite normal, seu Bento logo cedo já estava com meu pai, para lidar com o trabalho da plantação e com os animais. Então, ao se passar do tempo, ia ficando aquele ponto de interrogação em mim. E eu, com a minha curiosidade, me consumindo a pensar. Então, foi um dia que eu decidi acabar com aquele ponto de interrogação, com aquela curiosidade que me consumia. Fui até o galpão onde seu Bento e meu pai guardavam as ferramentas de trabalho do sítio e peguei um dos pregos que meu pai usava para consertar a cerca do sítio. Era um prego bem grande. Bem escondido, eu levei para o meu quarto e comecei a abrir um buraco abaixo da janela, que ficava em direção
onde meu pai amarrava cada ovelha em cada noite de lua cheia. Ao se passar muitos dias, eu ia abrindo um buraco, e logo eu consegui concluir. Abri um pequeno buraco abaixo da janela, e sempre fazia de tudo para meu pai não saber. Então, se passando alguns dias, eu naquela expectativa e curiosidade, foi no final da tarde, que meu pai logo já estava preparando um sol grosso em volta da casa e também onde os animais ficavam. Eu pude perceber que naquela noite seria noite de lua cheia. No final da tarde chegando, se passou algumas horas e logo chegou a noite. E aquela noite estava linda. Mais uma vez com uma grande lua cheia no céu. Logo, bem cedo, por volta de 20 horas, fomos se recolher. Fui para o meu quarto. Meu pai foi para o quarto com a minha mãe. Depois de algumas horas, chegou a meia-noite e começou aquele barulho. Bem lentamente, eu saí da minha cama. Fui próximo à janela e me abaixei na parede e comecei a olhar para aquele buraco. E o que eu enxergava era algo que corria muito rápido. Ele corria sobre as 4 patas. Era o enorme de um cão, de pelagem meio amarronzada. Ele chegava próximo onde estavam os animais, mas não ultrapassava, devido àquela barreira de sal grosso que o meu pai tinha feito. E também se aproximava da nossa casa, e recuava também. Então aquilo ficava de um lado para o outro, tentando se aproximar da nossa casa e tentando se aproximar de onde ficavam os animais. Mas de uma certa forma, aquele sal grosso bloqueava a passagem dele. Depois de um tempo, aquele monstro parou de tentar se aproximar onde os animais ficavam e da nossa casa, e logo partiu com muita velocidade para cima daquela ovelha, e começou a devorar ela ali mesmo. Eu, espiando pelo buraco, muito assustado, estava impressionado, pois aquele monstro abria aquela enorme boca com enorme presa e mordia com tanta raiva e violência. O que eu escutava eram os ossos daquela ovelha se quebrando nas presas dele. E ele se deliciava lambendo o sangue da ovelha e também devorando a sua carne. E em fração de minutos, aquele monstro devorou toda aquela ovelha e ficou parado ali, olhando para o céu, para aquele grande luar e uivando. E ao passar de um tempo, aquele monstro parou de uivar e ficou em pé, como um ser humano. Aquele monstro era enorme e sem fazer barulho algum, sem uivar ou sem rosnar, ele ficava com a cabeça erguida para o céu, olhando o luar e também a farejar. Observando algum tempo ali, eu percebi que o céu já estava ficando claro. O sol já estava quase raiando. Aquele monstro, naquele momento, se jogou no chão e começou a se retorcer. Era como ele estivesse sentindo dor e se rolava de um lado para o outro. Observando ali muito, eu notei que aquele monstro estava se transformando em algo. Algum tempo olhando, eu vi que ele se transformou num homem. E quando eu pude ver melhor, ao sol raiar mais forte, era Seu Bento. Seu Bento era aquele monstro. Logo ele levantou em meia dificuldade e rapidamente foi saindo dali e foi em direção à sua casa. Então, naquela hora, eu saí correndo do meu quarto, bati no quarto da minha mãe e meu pai abriu a porta e contei para ele o que eu tinha visto. Meu pai ficou muito bravo e falou: "Você não deveria ter observado. Você não respeitou minhas ordens, meu filho. Era para você ter dormido." E minha mãe se interpôs entre nós e falou: "Mas já está na hora de você falar a verdade para o menino. Ele tem que saber. Isso é uma coisa que está entre a nossa família. Ele está entre nós e seu filho precisa saber." Então eu fiquei sem entender o que a minha mãe tinha falado. Estava entre a minha família. Estava entre nós. E meu pai começou a falar: "Meu filho, se prepare.
porque eu vou lhe falar agora é algo importante, algo que está entre a nossa família. Pois seu Bento e seu falecido avô eram amigos de muito tempo. Então foi um dia que eles estavam acampados numa mata, na cidade de Campo Bom. Um animal desconhecido, muito feroz, vem atacar eles. Eles conseguiram se defender, com uma espingarda dando muitos disparos, exceto seu Bento, que foi ferido pelas garras muito afiadas do animal, mas seu Bento sobreviveu. Depois de um tempo, começou a acontecer algo estranho. Seu Bento começou a se transformar nessa tal fera. Pois meu avô ficou preocupado, saber se tinha cura ou não. Foi até uma cigana, uma curandeira, pois ela falou que aquilo que seu Bento portava não tinha cura, sim controle, e ensinou o seu avô como lidar com a situação, pois seu avô não quis largar seu Bento só, para poder atacar as pessoas ou correr risco de vida. Então ele controlou essa situação, protegendo o seu Bento aqui no sítio, pois em todas as noites de lua cheia, fazendo um círculo de sal, para que o seu Bento não ataque as pessoas, os animais de criação, e sim sempre alimentando o seu Bento, com uma das ovelhas do rebanho. E eu estou revelando para você. Você vai ter que se acostumar com a situação. Isso é algo que não tem remédio. É algo que temos que conviver. O seu Bento faz parte da nossa família. Após meu pai ter revelado tudo aquilo, seguimos a vida no sítio normalmente. Mas em todas as noites de lua cheia não era diferente. Meu pai sempre retornava a fazer aquilo, colocando aquele sal grosso em volta da nossa casa e também onde os animais ficavam, e sempre colocando uma ovelha do seu rebanho, para que aquela fera que o seu Bento se transformasse, se alimentasse naquela noite. E se passando um longo tempo, alguns anos, seu Bento finalmente se libertou daquela maldição. Seu Bento vem a falecer, com parada respiratória. Mas eu tenho a dizer a todos que escutaram esse relato, é algo inacreditável. Sei que muitos não vão acreditar, mas eu hoje, como um senhor, um pai ou avô, continuo morando nesse mesmo sítio. Esse sítio que é herança de meu avô e de meu pai. Esse sítio que guardava esse segredo. Esse segredo que se chama a besta entre nós. E esse foi o meu relato. Obrigado.